tema nesse domingo, estudado desde as 9 horas da manhã, é superação. Vamos passar o mês de janeiro pensando sobre isso. E o pastor Fernando vai compartilhar com a gente algumas perguntas que foram feitas no horário das 9 até as 10 horas. Ele vai compartilhar aqui conosco, então, para termos esse momento aqui juntos. Pastor Fernando? Ele realmente está compenetrado. Realmente ele está compenetrado. Estava compenetrado sim, pastor. Isso é ótimo, né? Lendo aqui as perguntas. Ok. Bom, pastor, nós tivemos aqui a princípio 4 perguntas. A primeira pergunta que foi feita é a seguinte: pastor Guilherme, tem alguma relação entre superação e personalidade? Algumas pessoas me parecem ser preparadas para superar a vida desde que nascem, enquanto outras precisam muito de ajuda. O que o senhor acha? Muito bem. Bom, quando a gente olha para a Bíblia, nós aprendemos uma coisa muito importante, que é a educação não apenas no aspecto do conhecimento, mas do aspecto da fé. Vocês se lembram que o povo de Israel contava a seus filhos sobre a história de Deus, como Deus se revelava, o que Deus fazia. Então, partindo disso, eu tenho a impressão que uma criança, por exemplo, que nasce num lar, onde ela é ensinada sobre o poder de Deus, sobre a graça de Jesus, sobre a fé, ela obviamente é melhor preparada para superar questões na vida do que aquela criança que foi criada, por exemplo, num ambiente de negativismo, de incredulidade, onde as lutas da vida são enxergadas como maiores do que o poder de Deus. Acho que esse é um ponto. Outro ponto, de fato, é a personalidade. Deus deu a alguns de nós um tipo de reação diferenciada diante das lutas da vida. Isso não quer dizer que uma pessoa, mesmo com uma personalidade melhor trabalhada para lidar com lutas, vai enfrentar todas as lutas bem. Mas eu acho que a nossa educação associada à personalidade pode dar um diferencial no momento de enfrentarmos lutas. Agora, voltando à questão da educação, existe uma maneira que eu sugiro, não só a pais, a todos nós adultos, com ou sem filhos, existe uma maneira de nos ajudarmos na nossa personalidade. É subjugarmos a nossa personalidade à palavra de Deus. Então, por exemplo, se a Bíblia diz que Deus está comigo todos os dias, naquele momento de luta enorme, em que a minha personalidade, talvez mais inclinada ao negativismo, sugere que eu estou sozinho, eu preciso me agarrar à palavra e fortalecer a minha personalidade nos seus pontos, às vezes mais difíceis em relação às lutas, com a substância, com o poder da palavra de Deus. Então, pode ter alguma diferença, mas eu acho que a forma como nós somos principalmente criados que nos ajuda a responder de uma forma cristã à superação. Amém. Uma outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas faz a seguinte pergunta. Na sua opinião, uma pessoa que não consegue superar alguma luta na vida, ela precisa de tratamento psicológico ou psiquiátrico? E ela continua a pergunta. Fiz um curso num seminário em que eles diziam ser pecado fazer terapia e que o aconselhamento cristão resolve tudo. Bom, vamos lá. Com você, pastor. Claro, vai muito agora de uma opinião pessoal, tá?
Mas o que acontece? Vou começar pela segunda parte e ir para a primeira. Parte da nossa teologia foi construída no século passado, no começo do século passado. As obras de teologia sistemática, como Strong, que baseou quase toda a teologia sistemática como nós a conhecemos, ela é do começo do século passado. Época em que uma série de descobertas relacionadas à mente ainda não haviam acontecido. Alguns seminários, eles ainda usam uma teologia antiga no sentido da sua relação com a ciência. Então, o que acontece? Um seminário onde a teologia adotada é do início do século passado, desconsiderando as descobertas desse tempo, ele vai dizer que não há problemas psiquiátricos. Por quê? Porque até então, quando foi construída aquela teologia, ainda não se tratava alguns problemas psiquiátricos como o sendo de fato. A interpretação, por exemplo, que se dava no começo do século passado para problemas psiquiátricos era de possessão demoníaca. E em várias igrejas, doentes psiquiátricos foram tratados como possessos. Agora, volto para a primeira parte da pergunta. Quando a teologia considera as descobertas da ciência em todas as áreas, o que ela percebe? Que a Bíblia continua tão válida e tão atual como sempre, mas alguns posicionamentos são mudados. Um posicionamento a ser mudado é o posicionamento de que aconselhamento bíblico resolve tudo. Um doente psiquiátrico não tem condições de absorver uma conversa. Ele não consegue. A sua mente não consegue. Então, o aconselhamento pode ser feito, mas talvez não tenha êxito. Não é um problema do conselheiro, não é um problema do aconselhando, e muito menos do poder de Deus. É uma questão física. Um problema psiquiátrico, ele muitas vezes é gerado por situações químicas do corpo. O aconselhamento cristão, por certo, não vai resolver isso. Nesse caso, nós precisaríamos uma cura e não aconselhamento. O aconselhamento ele pode ser usado junto com um tratamento quando for psiquiátrico. E há casos assim. Depois de 25 anos aconselhando praticamente, e você também já aconselhando há alguns anos, nós percebemos que há pessoas que chegam ao gabinete pastoral que são doentes psiquiátricas. São pessoas que não conseguem sequer conversar, ouvir. É um nível de perturbação que excede aquilo que o aconselhamento bíblico sugere, que é pegar a Bíblia e confrontar a pessoa com o que Deus espera. Eu acho que cada caso precisa ser estudado de uma forma assim bem pessoal, bem individual. Pastores não são psiquiatras, não são psicólogos. Então, o papel do pastor é o do aconselhamento. Quando o conselheiro percebe, e não só o pastor, qualquer conselheiro percebe, que uma pessoa dá indícios de que ela não precisa apenas de aconselhamento, mas precisa também de ajuda profissional. Nós temos uma série de profissionais cristãos que podem ajudar. Eu acho que é um preconceito muito grande, porque tudo que se refere à mente, a sentimentos, é uma porta para o espiritual também. Nós somos seres únicos. Não dá para a gente dividir o homem emocional, o homem espiritual, o homem físico. Então, acho que um tema novo da teologia, agora, dos últimos 20, 30 anos, é que a teologia também é interdisciplinar. Ou seja, um psiquiatra cristão
pode trabalhar junto com um conselheiro cristão. E então a pessoa vai ter, se necessário, a ajuda médica junto com a palavra de Deus. Tem um exemplo muito bom sobre isso, de um psicólogo, psiquiatra cristão chamado Herding, que ele diz o seguinte, que a gente não aconselha um diabético ou um cardiopata, no sentido apenas de abrir a palavra e dizer que o problema de pressão que ele tem, ou que a diabetes que ele tem, será resolvida com o Salmo 23. Possivelmente ele vai ter que se tratar de outra forma também. Mas talvez o seu diabetes e a sua cardiopatia tenham sido geradas pela falta de domínio próprio, por uma pessoa tremendamente nervosa, ansiosa, que não consegue descansar em Deus. Então ela pode se tratar com o médico e ao mesmo tempo ser aconselhada, ajudada a descansar em Deus, a confiar em Deus, a esperar em Deus, e aí o trabalho completo. Mas é uma opinião pessoal. Joia. A terceira pergunta, praticamente o senhor já respondeu, mas eu irei ler e depois vou para a última pergunta. A terceira pergunta diz o seguinte: gostaria de saber o quanto a psicologia pode ajudar na superação. Essa pergunta foi feita pela irmã Néia, o senhor praticamente já a respondeu. E a última pergunta, ela faz alusão principalmente a um trecho que o senhor citou de uma passagem bíblica. E a pessoa faz aqui a pergunta, ela não se identificou, diz o seguinte: quero dizer, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Só isso é o suficiente para que ele fuja? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é o necessário. Na verdade, não é dizem que, isso é um texto bíblico. Tiago 4,7, né? Que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que isso é o suficiente. Resistir ao diabo. O que a gente pode lembrar na palavra de Deus sobre isso? Jesus foi tentado por um período longo. Ele resistiu ao diabo. E o diabo foi embora. É o exemplo de Jesus. Nós somos desafiados em outros textos a resistir. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não nos dará, não permitirá que nós tenhamos uma prova, uma luta que seja maior do que a nossa capacidade. Se bem que ali não está direcionado objetivamente ao diabo, mas a uma luta, uma situação. Então parece que nós temos uma condição espiritual de resistir, de nos manter firmes. Agora, tem uma figura bíblica relacionada ao diabo, que é a figura do leão que anda ao redor, procurando alguém que ele possa devorar. Eu tenho a impressão que esse verso, em especial, ele está sugerindo uma atitude de firmeza diante dos ataques do inimigo. Porque o verbo usado aí, resistir, que é o grego antistemi, é um verbo que diz respeito à condição física. E era usado no trabalho físico. Então, uma pessoa assim que resiste, trabalha arduamente, ela se esforça bastante. Então, acho que esse trabalho de resistir não é fácil. Pelo contrário, é um desafio nosso. É preciso ser muito firme com as ciladas do inimigo. Mas se a Bíblia diz que isso é o suficiente, é o suficiente. Eu acho que nada na vida cristã é fácil. Resistir ao diabo não é fácil. Não adianta fazer uma campanha de 7 dias e passar o restante do ano, por exemplo, dando moleza para o diabo. Porque ele nos tenta todo dia. Então, acho que não há uma receita mágica. É um trabalho realmente árduo,
é um dia a dia com Deus. Bom, pastor, foram essas as perguntas. Ainda bem. Obrigado. Vamos dar incentivo, uma salva de palmas para o pastor Guilherme pelo estudo. Obrigado. Amém. Obrigado. Bom, agora nós vamos encerrar o nosso estudo da manhã, ainda sobre superação. E eu quero conversar com você sobre 3 tipos de superação que nós temos na Bíblia e que podemos desenvolver na nossa história cristã. Vamos ler um texto, e eu até gostaria de ler com você, porque é um texto tão especial que vale a pena nós lermos juntos. Filipenses 3, 13 e 14. Vamos ler juntos? Vamos lá? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muito bem. Tipos de superação. Vamos começar com a superação de fatos, acontecimentos, questões que estão ao nosso redor e que podem nos levar a situações difíceis, de não enfrentamento, de crise, de tristeza. No texto, você percebeu que o apóstolo Paulo diz que devemos nos esquecer das coisas. A palavra coisa aqui é uma abordagem a fatos concretos, a situações reais. Nós seres humanos, sendo cristãos ou não, somos assim bombardeados por fatos difíceis. Talvez hoje pela manhã, você se preparando para vir ao culto, viveu um fato, uma situação. Bateram no seu carro. Hoje, domingo, um fato. Ou, durante a semana, você viveu uma situação complicada, um fato real. Pode ser relacionado a alguém, pode ser uma questão sua, uma falha sua, enfim, um fato concreto. Há fatos que pela sua dificuldade, eles nos levam a sofrimentos enormes. E alguns deles já aconteceram há vários anos lá atrás. Talvez você se lembre hoje de um fato, um acontecimento de 10, 20, 30 anos. Algo que feriu você, algo que judiou, algo que te trouxe lembranças terríveis, algo que te fez adoecer. Como superar fatos? Fatos que fazem parte da história. Fatos que nos levam a consequências, nos levaram talvez a uma mudança na rotina da nossa vida. A palavra de Deus diz nesse verso que algumas coisas precisam ser esquecidas. E aí, eu me lembro de um irmão que certa vez disse o seguinte: será que eu sou o único que não consigo esquecer das coisas? Que eu vejo todo mundo falando que se esquece, mas eu não me esqueço. Irmãos, o esquecimento completo, só Deus tem. Nós não. A não ser que Ele opere um milagre em nós, ou que adoeçamos. Porque o fato acontecido estará na nossa mente para sempre. Então, como a palavra de Deus diz que eu devo me esquecer das coisas? A ideia não é o esquecimento no sentido de que aquilo não aconteceu, mas o esquecimento no sentido de que em Deus
eu consigo viver bem, apesar do fato acontecido. E o viver bem apesar do fato chama a segunda parte do verso. Esquecer das coisas que ficaram para trás, mas no lugar disso fazer uma coisa muito importante, que é avançar. Nós só podemos superar fatos se nós avançamos depois dos fatos. Nós só podemos curar algumas feridas da vida se o nosso futuro é uma marca de que o fato passado não é mais o que dirige a nossa vida. Quando um fato do passado dirige a nossa vida, a gente nunca o supera. Nós nunca conseguimos viver na plenitude de Deus, apesar do fato. O apóstolo Paulo diz que nós nos esquecemos como? Avançando. Buscando o novo de Deus para a nossa vida. Se alguém aqui tem um fato que não consegue superar, talvez a dica de Deus para você nesse texto é que você só vai superar quando achar algo novo de Deus, para se tornar mais significativo do que aquilo que marcou a sua vida de forma tão negativa. Quando um fato não é superado, nós passamos a sofrer de uma maneira tão intensa que nós adoecemos. Você conhece aquela pessoa que diz assim, olha, há 20 anos atrás, o fulano de tal fez uma coisa para mim. Há 20 anos atrás, eu passei por isso. Há 20 anos atrás, eu sofri uma decepção, eu fui traído, eu fui ferido. Esse fato que está na sua mente, que é tão significativo, ele vai ser curado com a novidade de Deus, com as coisas que estão adiante, com a construção de uma nova história. Aliás, irmãos, nós cristãos somos o povo que aprende com Deus a renovar a nossa história. Nós renovamos a nossa mente, mas nós renovamos a nossa história. Uma história com Deus é uma história dinâmica, é uma história com novidade, é uma história onde o fato terrível do passado, ele como que é enterrado pelo novo de Deus, pela graça, pela esperança, por fatos novos, que são muito mais significativos. Por exemplo, o que é mais significativo do que o pecado? O perdão. O que é mais significativo do que o rompimento? A reconciliação. O que é mais significativo do que o fracasso? Uma nova história. Uma realização nova, uma conquista nova. Portanto, a superação de fatos se dá quando a novidade de Deus assume o lugar onde ela tem que estar, no nosso coração, na nossa mente. Se você é perturbado por fatos do passado, só há uma dica para você: inaugure uma nova história com Deus. Novos fatos, novas realizações, novos desafios, novas possibilidades, nova esperança. E aí vem aquelas perguntinhas cruciais para nós. Que fato você precisa superar? Tem algum? Talvez tenham vários. Por quanto tempo você ficará aquém da plenitude da graça de Deus por causa de um fato? Por quanto tempo você vai amarrar toda a sua história a um fato já acontecido? Tem algum fato? Tem alguma experiência que se tornou para você
a barreira que te impede de seguir em frente. Irmãos, eu conheci uma pessoa, um aluno de faculdade. Ele foi fazer o seu curso superior, já com quase 60 anos de vida. E ele deu o seguinte testemunho, que toda a sua vida acadêmica acontecera depois dos 50 anos. Sabe por quê? Porque ainda um aluno do primário, ele ouviu um professor, bom, professor não é professor, mas enfim, uma pessoa que se diz professor, dizendo que ele era burro e que ele nunca ia aprender. Foi o fato. E associado a uma família que não o incentivou, esse menino nunca mais estudou. Só foi estudar de novo aos 50 anos, quando compreendeu que novos fatos podiam gerar uma nova história. Um fato não superado é freio para você seguir em frente. Mas um novo fato construído à luz da graça é o acelerador espiritual para você seguir, encarar novos desafios, vencer. Superação de fatos se dá com novos fatos, nova história, algo de Deus para você seguir em frente. Segundo tipo de superação, superação de um estado ou de uma condição. O texto agora é o conhecido 2 Coríntios 12, 7 a 10. É o apóstolo Paulo falando de si mesmo. Eu acho que daria para escrever alguns livros apenas sobre esse texto, ele é riquíssimo. Vamos a ele, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Nós temos fatos que acabaram se transformando numa vivência. Não são mais acontecimentos, são uma condição na nossa vida. Por exemplo, talvez a morte de um ente querido tenha inaugurado para você uma nova condição de vida. Talvez a sua decadência profissional tenha ocasionado em você uma nova condição. Talvez um divórcio, talvez uma enfermidade. Não é mais um fato, é um estado. Você acorda de manhã, querendo lembrar ou não, você já acorda em um estado, ou de fraqueza, ou de tristeza. Vamos pensar numa pessoa enferma, que se vê agora com uma limitação física. É um estado. E esse estado pode se transformar na morte antecipada de uma pessoa. Uma pessoa que antes daquele estado era vigorosa, feliz, lutadora, guerreira. Depois, ela se tornou negativa, triste, ansiosa, não vê alegria na vida, está se definhando física e emocionalmente. Conhece alguém assim? Alguém que não pode mais mudar o estado, não tem jeito. O ente querido se foi, o cônjuge se foi, o trabalho se foi,
a saúde se foi. E agora? Será que eu vou viver desse jeito, daqui para frente, até morrer? O texto dá uma orientação para nós, dizendo que na nossa vida teremos, às vezes, uma condição comparável a um espinho que dói o dia inteiro, que nos machuca o dia inteiro, mas que não é maior do que a nossa possibilidade de superarmos essa condição em Deus. Como é isso? Como é esse superar-se em Deus? Esse espinho na carne, eu nem ouso tentar dizer o que é, porque eu já li tanta coisa sobre isso. Já li desde um espinho físico, até pelos mais engraçadinhos, uma sogra muito difícil. Então, prefiro não comentar. Mas a questão é que é uma analogia ou uma verdade dolorosa. Paulo orou 3 vezes. E outro dia alguém me perguntou, por que só 3 vezes? Se em outro texto ele diz para nós orarmos sem cessar. E eu fiquei pensando e cheguei à seguinte conclusão, que muitas vezes o nosso estado, ele não vai mudar, mas a nossa percepção dele vai mudar. E seria talvez até infantilidade nossa, espiritualmente falando, achar que uma vida plena depende sempre de Deus mudar as coisas do jeito como eu quero. O apóstolo Paulo orou, mas parece que ele chegou à seguinte conclusão, ouvindo a voz de Jesus: isso não vai mudar, a condição não vai mudar, mas você vai mudar a sua percepção sobre ela. Você vai mudar a forma de encará-la, você vai mudar a sua visão sobre essa situação. Você vai experimentar uma cura, não da condição, mas sim do seu olhar sobre ela. E aí o apóstolo Paulo dizendo então que orou por isso, ele nos desafia a orarmos, nós devemos orar pelas condições, quando elas nos perturbam, mas não apenas orar. Nós precisamos também entender como a graça de Jesus faz diferença na nossa situação. Uma pessoa com uma enfermidade crônica, que não foi curada por Deus, apesar da fé, apesar das orações constantes. Então essa pessoa doente, ela toma uma decisão de graça. Qual é a decisão de graça? Eu viverei da melhor maneira possível, apesar da traição, apesar da decepção, apesar da nova carreira ganhando muito menos, apesar de um novo estilo de vida, apesar de tudo isso, apesar dessa condição, eu viverei com a graça de Deus. Eu viverei nos contornos novos da graça. Eu vou olhar para isso de uma outra forma, a ponto de chegar àquela situação do apóstolo Paulo, em que eu me gloriarei nas minhas condições. O pessoal que estava aqui às 9 horas, assistiu um vídeo do Nick, nós vamos ver outro daqui a pouco. Num primeiro momento, parece ser muito estranho aquele irmão nosso brincar com as suas limitações físicas. A gente se sente até mal, ele fazendo brincadeira pelo fato de não ter braços e pernas. Mas talvez aquilo seja exatamente o que o apóstolo Paulo fez referência. Aprendermos a nos gloriar nas nossas fraquezas.
em condições que não gostaríamos de passar, mas por algum motivo, que talvez será explicado no balcão de perguntas e respostas celestial, nós estamos vivendo. E alguns de nós vivendo isso, apesar de sermos fiéis a Deus, apesar de sermos santos e íntegros no nosso comportamento, apesar de virmos a todos os cultos e lermos a Bíblia uma vez por ano, por que aconteceu isso? Não sei. Mas se eu estou vivo, é porque Deus tem vida plena para mim, apesar dessa condição. A vida plena não é apenas para aquele que nunca ficou enfermo, para aquele que nunca perdeu ninguém querido, para aquele que tem uma família ajustada. A vida plena é para todos, independente da situação em que estão, mas que aprendem a viver a graça de Deus. Reinauguram a visão que têm da sua condição e agora olham para ela com graça, com a graça divina, são fortalecidos por Deus, são transformados por Deus. E ninguém melhor para falar de transformação do que o Nick novamente. Vamos assistir um outro vídeo dele, que ele fala um pouquinho da sua trajetória de vida e de como ele superou um estado que para nós parece ser nada bom o bastante para a gente sorrir ou aprender alguma coisa com ele. Vamos ver esse vídeo curtinho e nós voltamos. What makes someone extraordinary? Their abilities? Their talents? Or simply, their smile? My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. Why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me why. Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man. And that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mom, she said, "Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you." And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, "Why was this man born that way?" Jesus said, "It was done so that the works of God may be revealed through him." And I felt like God answered my question.
question was why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. God, though, lives in me, and I now live in his strength. And whatever Jesus conquered, I conquered. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that he didn't answer my prayer when I was begging him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, he's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. Because I'd rather have no arms and no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ. That he hasn't forgotten your pain, he hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31 says, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Quando o estado não muda, o nosso coração muda. A superação dos atos ou dos fatos se dá com outros fatos. A superação de um estado se dá com uma nova visão sobre si mesmo. Mas e quando toda uma existência precisa ser superada? E quando os fatos foram tantos, e a condição é tão grave, que você olha para dentro de si mesmo e não tem mais força nenhuma de reagir. E quando você se entregou totalmente, e quando você não consegue mais orar, não consegue mais crer, não consegue sequer ter um fio de esperança. Essa é a superação existencial. É quando toda a sua existência precisa ser
mudada. E é um salmo, o de número 142, que nós leremos, que mostra uma pessoa numa condição tão deplorável, tão difícil, tão desanimadora, que eu diria que ali é necessária uma mudança completa para a superação. Olha a experiência do salmista ao dizer: em alta voz eu clamo ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, porque são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. O que você lê nesse salmo é um retrato. Um retrato de alguém cuja experiência é definida em palavras como lamento, angústia, desânimo, solidão, insegurança, desprezo, abatimento, perseguição. É alguém que não apenas se sente ferido por um fato, ou alguém que adoeceu, ou alguém que perdeu, quem sabe um ente querido, ou perdeu uma posição social. Nós estamos falando de alguém cuja experiência de vida se tornou amarga, terrível. Alguém que olha para dentro de si mesmo e não enxerga valor, não enxerga esperança, não enxerga nenhuma condição de superação. Só que em meio a essa experiência, que nós temos alguns lampejos. São lampejos. Stott pregou sobre esse salmo certa vez e usou essa palavra. No meio da escuridão de uma existência terrível, alguns flashes de luz, alguns lampejos. O primeiro lampejo, clamor a Deus. A existência marcada pela dor, mas eu vou clamar. Eu não sei se vai fazer diferença. Eu não sinto que vai, eu não confio que vai, mas eu vou clamar. Eu vou fazer isso. Além de clamar, um outro lampejo. Eu quero experimentar a misericórdia divina. Eu não estou experimentando ainda. Eu estou quebrado demais para experimentar, mas eu quero. Dizem que Deus é misericordioso, eu não sinto, mas eu quero. Eu quero me sentir seguro em Deus. Não me sinto. Estou perdido, desamparado, mas eu quero me sentir seguro. Eu quero experimentar um livramento. Eu quero ser liberto desse cárcere. Livra-me dessa prisão. E para você, que precisa superar a si mesmo, a sua própria existência, só uma palavra que pode te dar agora direção. Libertação. Não é o esforço apenas. Não é
a motivação, é a libertação. Algumas pessoas, para superarem o estado de vida, sua experiência hoje, para conseguirem romper consigo mesmas, elas precisam ser libertas. Não há outro jeito. E libertação, você sabe, é uma ação poderosa de Deus. É um milagre de Deus. É o poder de Deus sobre você com impacto tal que te tira dessa prisão. E quando Deus tira alguém de uma prisão assim, acontece o que o texto diz. As pessoas se alegram. Não é só o liberto, mas é a família do liberto que se alegra. É a igreja do liberto que se alegra. Porque se alguém hoje, começando o ano de 2016, está preso nesse cárcere emocional, espiritual, físico, só Deus para libertar. Mas sabe o que é bom? É que Deus continua libertando. Deus continua livrando. Deus continua realizando milagres. E se a sua existência, se a sua forma de conceber a vida te diz, não, Deus não vai fazer, eu insisto, faça como o salmista, ore. Mas minhas orações parecem que nem passam do teto. Ore. Ore. E não apenas ore, mas crie expectativas da graça e da misericórdia de Deus. O que Deus pode fazer comigo, nesse estado deplorável em que estou emocionalmente? Será que eu ainda sou gente? Será que Deus pode me usar? É claro que Deus pode. Porque o Deus que criou você e me criou, Ele tem a receita. Ele sabe exatamente como libertar você, curar você. Deus sabe como injetar ânimo, esperança, como produzir em seu coração perdão, libertação. Deus pode libertar você. Fatos, condição, toda uma existência é possível com Deus superarmos. E essa é a nossa oração de começo de ano. Senhor, nos ajude. Nos ajude a superar fatos, nos ajude a superar condições, mas nos ajude a superar toda a nossa existência, para que experimentemos o que significa na prática vida abundante com Jesus Cristo. Feche seus olhos. E enquanto nos preparamos para a celebração da ceia, eu quero que você ore por si mesmo. E se algum fato é colocado agora diante de você, fato que te entristece, te magoa, te fere, coloque esse fato nas mãos de Deus e peça, Senhor, me dê fatos novos para que eu supere os antigos. Se a sua condição é tão terrível que você se transformou pelas contingências da vida numa pessoa amarga, triste, incrédula, peça agora, Senhor, me ajude a olhar para mim mesmo de uma outra forma. Eu não quero viver nessa condição para o resto da minha vida. E se alguém está com toda a sua existência marcada de uma forma praticamente decisiva pela tristeza, pelo fracasso, se alguém desistiu,
Peça agora, Senhor, liberta-me dessa prisão. Eu não quero viver mais assim. Eu não quero passar o resto da minha vida preso a mim mesmo. Eu quero que o Senhor me cure, me liberte. Eu quero ser uma nova criatura em Ti. Ore. E enquanto você ora, nós nos preparamos para a ceia.